Olá, paz seja convosco. Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Pastoral Urbana. É com grande entusiasmo e expectativa que inicio este curso, reconhecendo a importância vital de explorarmos a atuação pastoral cristã nas áreas urbanas, que abrigam a maioria esmagadora da população mundial. Nosso mundo é caracterizado por uma urbanização crescente, com mais de 6,7 bilhões de habitantes residindo em ambientes urbanos. Com 202 países distribuídos por 5 continentes, as cidades emergem como os centros pulsantes da vida contemporânea. Diante desse cenário, nossa disciplina se propõe a conduzir uma análise profunda sobre a atuação pastoral cristã nesse contexto dinâmico. Ao longo do curso, exploraremos os resultados de pesquisas conduzidas com uma abordagem global, dialogando com diversos autores e interagindo com as complexas realidades urbanas observadas em diferentes partes do mundo. Nosso objetivo principal é capacitar cada um de vocês a se relacionar de maneira efetiva com o ambiente urbano, desenvolvendo uma abordagem pastoral que esteja intrinsecamente contextualizada e alinhada às necessidades específicas das cidades. A vida nas cidades é multifacetada e demanda uma compreensão sensível e específica. Assim, ao longo do curso, abordaremos temas cruciais relacionados à pesquisa e incentivaremos a participação em práticas relevantes e atividades específicas para o contexto urbano. A experiência de aprendizado será enriquecida com sugestões de filmes, visitas a locais emblemáticos e a realização de trabalhos práticos, todos projetados para auxiliar no desenvolvimento dos aspectos práticos desta matéria. Para aqueles de vocês que estão dedicados e comprometidos com a causa do Reino de Deus, a cidade se apresenta como um desafio empolgante. Exploraremos juntos o futuro da evangelização nas cidades e a compreensão dos valores urbanos, aspectos cruciais para qualquer ministro ou líder cristão. Que este curso seja mais do que uma disciplina acadêmica, mas um diferencial profundo em suas vidas, impactando-os com a importância vital do trabalho nas cidades e com o amor incondicional de Deus por esses centros urbanos. Recordemos sempre do episódio registrado em Mateus 21.10, quando Jesus entrou em Jerusalém e toda a cidade ficou agitada. Que assim como naquele momento, possamos reconhecer e proclamar a presença de Jesus em meio às agitações das cidades, tornando-as locais de influência e relevância espiritual. Estou ansioso para embarcar nessa jornada de descobertas e crescimento junto com cada um de vocês. Boa aula! Ao explorar os fundamentos do ministério pastoral, mergulho em um universo vasto e profundo, onde os pilares essenciais são cuidado, mobilização e motivação. Como pastor, reconheço a responsabilidade única de liderar e orientar a comunidade cristã, tornando esses alicerces ainda mais cruciais. Neste capítulo, desejo compartilhar a riqueza desses conceitos e sua aplicação prática em nosso contexto eclesiástico. Cuidado, uma expressão divina. A noção de cuidado transcende a mera atenção às necessidades físicas, é um reflexo do modo como Deus interage com sua criação. Este cuidado divino é intrinsecamente ligado ao amor, um amor que equipara a criação ao próprio Deus. Assim, minha primeira missão como pastor é permitir que a comunidade experimente esse cuidado, começando por nós mesmos. Somente ao sermos cuidados por Deus podemos verdadeiramente estender esse cuidado aos outros. Além disso, a criação de um ambiente onde todos se preocupam uns com os outros é imperativa. Inspirado por Ray Anderson, entendo que a comunidade cristã é um organismo interdependente, onde cada membro contribui para o bem-estar do todo. Ouvir atentamente as histórias, alegrias e dores dos membros é crucial. Esta atenção personalizada permite que a comunidade se torne um refúgio de relacionamentos amorosos e pacíficos, onde cada indivíduo tem a liberdade de viver, cometer erros e buscar seus objetivos. Mobilização, despertando para a vocação divina. Mobilizar a comunidade é, essencialmente, motivar as pessoas a transcenderem suas zonas de conforto e direcioná-las para a comunhão com Deus e entre si, o serviço à comunidade e ao mundo, e a solidariedade genuína. Este processo reflete a obra libertadora de Deus, que, em Cristo, nos resgata das trevas e nos conduz para o seu reino. Como pastor, sou consciente da minha função como porta-voz da vocação divina.
Esta vocação, como delineada por Fowler, transcende a esfera profissional, abrangendo todos os aspectos da vida. O desafio é motivar a comunidade a abraçar essa vocação, não apenas através do discurso, mas, mais crucialmente, através do exemplo pessoal. A motivação, para ser libertadora, deve estar alinhada aos valores compartilhados, evitando qualquer forma de manipulação. Formação, moldando identidade e missão. A formação da identidade do povo de Deus é uma jornada complexa em um mundo caracterizado por uma identidade fluida. Como pastor, percebo a importância de constantemente desidentificar-me e ser renovado à imagem de Jesus Cristo. Discernimento espiritual é crucial, uma busca pela autenticidade e verdade para viver a vontade de Deus. A missão do povo de Deus, resumida em cuidar do mundo de Deus, é a nossa bússola. Nesse contexto, coordenação torna-se vital. Coordenar não é apenas garantir a contribuição de cada pessoa, mas resolver conflitos e evitar excessos ou falta de atividade ministerial. Na comunidade vocacionada, o princípio é coordenação máxima, subordinação mínima necessária. Proclamando a fé no contexto urbano. Ao enfrentar os desafios da urbanização, minha fé é testada e refinada. A formação pastoral precisa ir além dos ensinamentos tradicionais, adaptando-se à realidade contemporânea da Igreja. A proclamação da fé requer uma revisão constante dos conteúdos pastorais, eliminando discursos obsoletos e introduzindo abordagens relevantes. Lidar com a violência no cotidiano torna-se uma missão pastoral crucial. A Igreja não pode mais ignorar a realidade da criminalidade e da insegurança que assolam nossas cidades. É imperativo discutir o papel da pastoral evangélica diante desse cenário, reconhecendo que a tarefa pastoral transcende o âmbito teológico, tornando-se intrinsecamente política. Desafios nas favelas brasileiras, realidades complexas. Ao analisar as realidades das favelas brasileiras, confronto-me com desafios complexos que afetam mais de 52 milhões de pessoas. Reconheço a importância de políticas públicas eficazes para melhorar as condições de vida nessas áreas e a necessidade de abordagens abrangentes para enfrentar a falta de serviços básicos. Igreja na urbanização brasileira, adaptação e desafios. A complexa interseção entre urbanização e religião no Brasil revela a necessidade de a Igreja se adaptar rapidamente à dinâmica religiosa em constante mudança. As tendências religiosas variam nos contextos urbanos e rurais, e a Igreja Católica enfrenta desafios específicos, especialmente em relação à educação religiosa. Estratégias pastorais devem ser desenvolvidas para promover a presença da Igreja nas cidades, enfrentando desafios e integrando-se à sociedade urbana. Conclusão: uma jornada contínua. Nesta exploração dos fundamentos do ministério pastoral, percebo que a jornada é contínua. Cuidado, mobilização, motivação, formação e proclamação da fé são desafios em constante evolução. A adaptabilidade e a busca pela relevância são imperativas. Como pastor, estou comprometido com essa jornada, confiante na orientação divina e na capacidade da comunidade. Capítulo 2. Ao desvendar o complexo contexto da Galileia nos dias de Jesus, sou transportado para uma época de intrigas políticas, disparidades sociais e uma rica tapeçaria de tradições religiosas. No primeiro slide, mergulhamos diretamente na Galileia, explorando os elementos que moldaram a vida das pessoas nessa região durante o período de Jesus. Esse enfoque não apenas fornece uma perspectiva histórica, mas também lança luz sobre a atmosfera na qual Jesus viveu e ministrou. Destaco o domínio romano que pairava sobre a Palestina e, particularmente, sobre a Galileia. A presença romana, aliada à administração local por Herodes e procuradores romanos, criou um ambiente tenso. A imposição de impostos, fonte de insatisfação e revoltas, revela as complexidades políticas enfrentadas pela população judaica. Aprofundo-me na economia vibrante da Palestina, destacando a diversidade de setores, desde a agricultura até as indústrias manufatureiras. Exploro as disparidades sociais que permeavam a sociedade, evidenciando as divisões entre os estratos socioeconômicos.
Foco nas instituições religiosas, desde o papel central do Templo de Jerusalém até as sinagogas locais. Introduzo a diversidade judaica, destacando grupos como fariseus, saduceus, essênios e zelotes, que contribuíram para a riqueza do cenário religioso da época. Examino a complexidade do judaísmo do primeiro século, ressaltando a diversidade de grupos e suas influências sobre Jesus. Destaco como a mensagem revolucionária de Jesus transcendia as tradições da época, contribuindo significativamente para o surgimento do cristianismo como uma fé independente. Na conclusão, reflexiono sobre como o contexto político e social da Galileia deixou suas marcas na mensagem de Jesus. Sua abordagem, centrada na fé e no coração humano, procurou superar as tradições e divisões da época, deixando um impacto duradouro na história religiosa. Esta jornada pelo contexto da Galileia não é apenas uma exploração histórica, é uma busca por compreender mais profundamente a vida e o ministério de Jesus, enriquecendo minha perspectiva sobre o fundamento do cristianismo. Capítulo 3. Ao explorar o ministério de Paulo na cidade, sou imerso em uma jornada inspiradora que transcende o tempo e permanece como um guia vital para a igreja contemporânea. No primeiro, mergulhamos nas estratégias e colaboração notáveis de Paulo na expansão da igreja. O foco na comunidade e trabalho em equipe destaca a importância desses elementos na missão urbana moderna, oferecendo preciosas lições de evangelismo nas cidades. No segundo, enfrentamos os desafios atuais da pastoral urbana, ancorando-nos nas referências bíblicas de Paulo. A exploração de suas epístolas e Atos dos Apóstolos fornece uma bússola sólida para enfrentar a crescente secularização e manter a presença impactante da Igreja na esfera pública. O terceiro destaca a interconexão vital entre a Igreja e a comunidade, revelando como a verdadeira força da Igreja se manifesta quando a evangelização é traduzida em ações concretas. Essa conexão ativa na vida comunitária reflete os mandamentos de Cristo, guiando-nos a uma participação mais significativa na transformação das vidas ao nosso redor. No quarto, mergulho nas motivações profundas que impulsionaram Paulo na missão urbana. Sua paixão ardente por Cristo, amor pela comunidade e firme convicção na missão redentora continuam a desafiar a igreja contemporânea a cultivar essas mesmas características, fundamentais para uma missão eficaz. O quinto analisa as estratégias missionárias de Paulo, desde a pregação no poder do Espírito Santo até a plantação estratégica de igrejas. Destaco a relevância contínua dessas estratégias para a missão contemporânea, lembrando-nos da dependência constante do Espírito Santo e da importância da expansão estratégica da igreja. No sexto, foco no investimento na liderança, seguindo o exemplo valioso de Paulo. Sua abordagem na formação de líderes locais destaca a essencialidade de uma liderança sólida para o sucesso contínuo do movimento missionário, inspirando a igreja contemporânea a adotar práticas semelhantes. No sétimo, abordo as razões diversas pelas quais as pessoas chegam à igreja e exploro princípios bíblicos para a escolha de líderes. Reconheço a importância de reconhecer talentos, valorizar os trabalhadores nos bastidores e orar por sabedoria na seleção de líderes que liderarão com integridade e amor. Na conclusão, resumo as lições cruciais extraídas do ministério de Paulo, desafiando a igreja contemporânea a seguir seus passos na missão urbana. Destaco a relevância contínua de suas estratégias, motivações e investimento na liderança para impactar positivamente a sociedade pela obra redentora de Jesus Cristo. Esta jornada pelo legado de Paulo não é apenas uma exploração histórica, é um chamado à ação, inspirando a igreja a caminhar no legado e impactar a cidade com a mensagem transformadora de Cristo. Capítulo 4. Ao explorar a intricada realidade da pobreza nas áreas urbanas, sinto um profundo chamado à ação, fundamentado no apelo bíblico de Tiago para não esquecermos dos pobres. Este é um convite urgente, uma convocação que transcende os limites dos slides para penetrar em nossos corações e impulsionar a igreja a cumprir sua missão de maneira mais abrangente e compassiva. Na minha jornada por este tema, destaco a alarmante urbanização da pobreza, uma realidade global que atinge o cerne das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, onde 1/4 da população reside em favelas, enfrentando condições de vida precárias. Aprofundo-me nas raízes dessas condições,
como baixa escolaridade e local de residência, e sinto a necessidade premente de enfrentar essas questões estruturais. A pobreza e a indigência emergem como desafios inegáveis, frequentemente enraizadas em questões mais profundas como racismo e exploração. Ao abordar a significativa porcentagem da população brasileira vivendo na pobreza total, percebo que a resposta não pode ser limitada ao assistencialismo, é necessário um compromisso profundo com a educação, uma chave mestra para romper os ciclos persistentes de pobreza. Adentro nas classes mais vulneráveis, destacando a difícil situação dos indigentes, pessoas sem estudo, ocupação, moradia, família ou documentos, frequentemente vítimas de tragédias pessoais. Ao mesmo tempo, observo os profissionais da miséria que exploram a miséria alheia para ganho pessoal. Aqui, ressalto a importância de tratar todos os pobres com dignidade, reconhecendo e respeitando suas lutas individuais. Ao considerar soluções complexas para a pobreza, coloco a educação no centro do palco, reconhecendo-a como a chave essencial para a redução efetiva da pobreza. Este é um chamado para a Igreja ir além das ações assistenciais e se envolver ativamente na busca de soluções significativas que abordem as causas profundas da pobreza. Destaco a responsabilidade cristã inegável de atender às necessidades humanas e evangélicas dos pobres. Isso requer um compromisso contínuo com princípios de igualdade, mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade. A generosidade, afirmo, deve ser intrínseca a todas as atividades da Igreja, guiando suas ações e decisões. Ao abordar a importância de agir em prol dos pobres, destaco a necessidade de abandonar o conforto pessoal em prol daqueles que estão em necessidade. Enfatizo o papel crucial da Igreja na conscientização e busca de soluções para a pobreza, com o Evangelho como a verdadeira esperança para os pobres e famintos. Concluo minha jornada, destacando a importância vital de reconhecer, compreender e agir em relação à pobreza nas áreas urbanas. Este não é apenas um chamado à compaixão, mas um desafio à transformação social. Reforço que o compromisso com os pobres é central para a missão da Igreja, convocando a comunidade a se tornar agentes transformadores, levando a esperança do Evangelho às vidas necessitadas. Este chamado à ação ecoa além dos slides, ecoa nos corações daqueles dispostos a responder ao desafio urgente de fazer justiça e amar a misericórdia. Capítulo 5. Ao me aprofundar na discussão sobre desenvolvimento comunitário integral, sinto uma convocação profunda para a ação, entendendo que este é um elemento vital da pastoral urbana contemporânea. Neste chamado à compreensão e transformação, destaco a disparidade econômica na América Latina, reconhecendo a necessidade urgente de nos adaptarmos às realidades contemporâneas sem comprometer nossa identidade cristã. Ao conectar o mandamento de Jesus com a missão da Igreja, percebo que a abrangência da missão vai além da proclamação do Evangelho. Ela incorpora ações práticas que abordam a totalidade e universalidade do Reino de Deus, trabalhando para transformar sociedades e não apenas indivíduos. Explorando as bases bíblicas para o desenvolvimento comunitário integral, encontro inspiração nas palavras de Jesus sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Essa abordagem exige um envolvimento ativo na luta contra estruturas de mal e opressão, demonstrando que a missão cristã transcende as paredes da Igreja. Ao adentrar nos fundamentos essenciais do desenvolvimento comunitário, enfoco temas vitais como criação e mordomia, justa distribuição dos bens e o equilíbrio necessário entre individualidade e oportunidades econômicas. Esses fundamentos não apenas formam a base teórica, mas também fornecem direcionamentos práticos para a ação. A apresentação de princípios-chave destaca a necessidade de práticas como solidariedade, justiça, participação ativa e serviço com amor. Esses princípios não são apenas ideias abstratas, mas direcionamentos tangíveis para garantir que nossos esforços estejam verdadeiramente alinhados com o benefício das comunidades que buscamos servir. Ao explorar os passos metodológicos para a mudança, reconheço a importância de uma abordagem participativa, envolvendo a comunidade em todas as fases do processo. Essa metodologia não apenas garante uma transformação mais eficaz, mas também promove a autonomia e o empoderamento das comunidades.
Enfrentar os desafios na jornada de transformação exige uma agenda clara para a mudança, compreendendo o papel fundamental da Igreja como agente de transformação. Sugiro práticas e abordagens baseadas em valores cristãos, buscando alinhar nossa ação com os princípios do Evangelho. Concluo este chamado à ação coletiva ressaltando a urgência de adotarmos um estilo de vida fundamentado no exemplo de Jesus Cristo. Somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo, incorporando valores como solidariedade, justiça, misericórdia, amor, serviço, esperança e liberdade na vida das pessoas da América Latina. Como agentes de transformação, somos desafiados a ser a Igreja do Caminho, levando adiante a missão integral de Jesus Cristo em todas as esferas da sociedade. Este é um chamado não apenas para entender, mas para agir, sendo verdadeiros catalisadores de mudança em nossas comunidades. Capítulo 6. Explorar a espiritualidade nas cidades modernas é uma jornada fascinante e desafiadora, pois a urbanização transformou drasticamente nosso modo de vida. Ao iniciar essa reflexão, percebo que a espiritualidade não pode ser compreendida isoladamente, mas em conjunto com o contexto urbano em constante evolução. Ao mergulhar na compreensão do comportamento do cidadão urbano, identifico o desafio do individualismo e da solidão que permeia as grandes cidades. A busca por refúgio em grupos com interesses comuns é uma resposta comum a essa realidade. Contudo, tal busca muitas vezes resulta em segregação social, inclusive em ambientes religiosos. A análise do comportamento urbano me leva a refletir sobre os valores, utopias e desafios, confrontando as questões contemporâneas com os ensinamentos bíblicos. Ao abordar a dinâmica urbana sob a perspectiva de Jesus, percebo uma abordagem diferenciada em seu ministério, inicialmente focado em povoados rurais. No entanto, a mudança ocorreu quando a mensagem de Jesus se espalhou a partir de Jerusalém, indicando uma adaptação crucial ao contexto urbano. Isso se torna uma lição valiosa para as igrejas contemporâneas, evidenciando a necessidade de flexibilidade e compreensão das realidades urbanas em constante transformação. Viajando pela história e explorando como o Evangelho se espalhou nas antigas cidades greco-romanas, confronto-me com questões cruciais sobre como nutrir a espiritualidade em um ambiente urbano marcado por ritmo acelerado, longas jornadas de trabalho e desafios sociais. A reflexão sobre a aplicação dos princípios do Evangelho em meio às complexidades da vida nas cidades modernas se torna imperativa. Enfrentar os desafios do cidadão urbano, incluindo crises existenciais e familiares, sobrecarga de informações e equilíbrio na vida complexa da cidade, revela a necessidade urgente de um papel ativo por parte da Igreja. Inspirada pelo exemplo de Jesus e Paulo, a Igreja deve oferecer suporte prático e espiritual, atuando como um agente de mudança nas cidades. A discussão sobre o papel da Igreja me impulsiona a considerar como ela pode ser um catalisador de transformação, compreendendo as necessidades específicas e promovendo mudanças inspiradoras. Ao pensar na Igreja como uma força transformadora na cidade, reconheço a importância de sua integração à vida urbana. Superar preconceitos, promover encontros evangélicos e seguir o exemplo de Paulo ao tornar-se parte integrante da comunidade são passos cruciais. A Igreja pode resistir à mentalidade de mercado, agindo de acordo com os princípios das Escrituras, e, assim, enfrentar o desafio da espiritualidade urbana de maneira eficaz. A urbanização brasileira apresenta um cenário complexo, com desordenado crescimento urbano, falta de infraestrutura básica e contradições sociais evidentes. As igrejas nas grandes cidades brasileiras precisam compreender e enfrentar esses desafios, envolvendo-se ativamente na vida urbana. Abordar dilemas contemporâneos, como a ansiedade e o desamparo, exige um ministério pastoral centrado na pregação, visitação e aconselhamento. Em meio a esse contexto em constante mudança, desenvolver um ministério pastoral efetivo demanda estratégias abrangentes. A centralidade da pregação, a importância da visitação na era pós-moderna e o papel vital do aconselhamento pastoral são propostas práticas que visam abordar de forma efetiva os desafios da sociedade em transformação. Essas estratégias procuram ser relevantes e compassivas, enfrentando dilemas complexos com uma abordagem fundamentada nos princípios do Evangelho. Capítulo 7.
Explorar os fundamentos do ministério pastoral é uma jornada enriquecedora, pois reflete não apenas a minha função como pastor, mas também a importância desses alicerces para toda a comunidade cristã. Neste capítulo, destaco 3 aspectos cruciais: cuidado, mobilização e motivação. Abordo o tema do cuidado na comunidade. A ideia de cuidado reflete a forma como Deus se relaciona com sua criação, e como pastores, minha responsabilidade é promover esse cuidado entre os membros. Isso envolve criar um ambiente de apoio mútuo, onde todos se sintam cuidados por Deus. Ouvir atentamente as alegrias e desafios dos membros é essencial para construir uma comunidade que compartilha suas vidas de maneira genuína. Foco na mobilização pastoral e sua importância em motivar as pessoas para o reino. Destaco o papel crucial dos pastores em inspirar os membros a saírem de suas zonas de conforto, dedicando-se à comunhão, serviço e solidariedade. Isso envolve não apenas falar sobre esses valores, mas também exemplificá-los em minha própria vida, proporcionando um modelo tangível para a comunidade seguir. Abordo a formação da identidade da comunidade e destaco a jornada teológica comunitária. Discuto o discernimento espiritual como prática essencial, orientada pelo Espírito Santo, e resumo a missão da comunidade como uma resposta à ação divina em benefício da criação. Essa formação contínua é essencial para manter a comunidade alinhada aos propósitos de Deus. Destaco a importância da coordenação na comunidade vocacionada. Garantir que cada pessoa contribua, resolver conflitos e equilibrar a participação são elementos-chave. Nessa nova comunidade vocacionada, a ênfase é na coordenação máxima, subordinação mínima necessária, promovendo uma abordagem colaborativa e inclusiva. Exploro os desafios específicos do ministério pastoral na cidade. Isso inclui a necessidade de autenticidade diante do pluralismo religioso e a importância de uma formação contínua para enfrentar os desafios contemporâneos. Também destaco ações pastorais concretas diante da realidade da violência na sociedade brasileira. Abordo a relevância de modelos pastorais autênticos e contextualizados. Inspirando-me em líderes como João Wesley, encorajo os pastores a fazerem a diferença em suas comunidades, envolvendo-se em atividades diversas que vão além das dimensões teológicas, abraçando a complexidade e diversidade da vida urbana. Esses modelos pastorais resistem às tentações da modernidade, focando na autenticidade e na transformação efetiva das vidas. Caros alunos, à medida que chegamos ao final deste curso de Pastoral Urbana, gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. Seu empenho, dedicação aos estudos e participação ativa tornaram esta jornada educacional significativa e enriquecedora. Exploramos juntos as complexidades da atuação pastoral nas áreas urbanas, refletindo sobre desafios e oportunidades que permeiam os centros urbanos ao redor do mundo. Suas contribuições, perguntas e engajamento demonstraram um compromisso admirável com a compreensão aprofundada desse importante aspecto do ministério cristão. Agradeço por sua paciência durante os momentos desafiadores e por celebrarmos juntos os momentos de aprendizado e crescimento. Cada um de vocês trouxe perspectivas únicas, enriquecendo as discussões e expandindo o horizonte do conhecimento compartilhado. Lembro a todos que a aprendizagem é um processo contínuo. Encorajo cada um de vocês a aplicar os conceitos aprendidos em suas vidas e ministérios, especialmente ao lidar com as complexidades das áreas urbanas. Que esses conhecimentos sejam luz em seus caminhos pastorais. Além disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal, onde continuaremos a compartilhar recursos, insights e atualizações relevantes. Fortalecer nossa comunidade online é uma maneira poderosa de permanecermos conectados e continuarmos a aprender uns com os outros. Se surgirem dúvidas futuras ou se precisarem de suporte adicional, saibam que estou aqui para ajudar. Agradeço novamente por sua participação e comprometimento. Desejo a cada um de vocês sucesso contínuo em seus estudos e ministérios. Até breve em nossos futuros encontros virtuais. Deus os abençoe.